Dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões de dólares foram alcançados depois dele ter atingido 65 anos de idade. De acordo com a psicologia financeira do autor Morgan Housel, as nossas mentes não possuem as ferramentas necessárias para lidar com esse absurdo. Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas das mesmas pessoas. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação aos outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos estar correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente o movimento e a inclinação da Terra em direção ao astro. Durante alguns momentos desse ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o normal. E é aí que começa a ficar divertido. A princípio, a teoria de Milankovic presumiu que uma leve inclinação dos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos e frios o suficiente para congelar o planeta. Porém, um meteorologista russo chamado Vladimir Koppen se aprofundou no trabalho de Milankovic e descobriu uma nuance interessante. Verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve do inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provocar um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Essa neve perpétua reflete uma proporção maior na radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental, e por aí vai. A grande lição da Era do Gelo aqui é que você não precisa de uma força fora do comum para alcançar resultados fora do comum. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem a mais ou menos 0,00001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% de como você acha que o mundo funciona. Alguém que cresceu em meio a pandemia, guerras e crises financeiras, vivenciou algo que pessoas que passaram a vida em uma época farta de preços estáveis nunca tiveram que experimentar. O fato das pessoas terem vivido em tempos diferentes fazem com que elas tenham uma visão diferente do dinheiro. Portanto, evite comparações e foque no seu objetivo. Sorte e risco. Quando o filho de Housel nasceu, ele escreveu a seguinte carta: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra elas. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo. Outros nascem em meio à guerra e miséria. Quero que você mereça e conquiste o sucesso, mas que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Portanto, concentre-se menos nos indivíduos e estudos de casos específicos e mais em padrões gerais. Bill Gates disse uma vez: o sucesso é um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que nunca vão perder. Da mesma forma, o fracasso também pode ser um péssimo professor, porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que suas decisões foram péssimas, quando às vezes elas apenas só estavam considerando a dimensão implacável do risco. Mahatma Gandhi disse uma vez: a riqueza o suficiente no mundo para as necessidades do homem, mas não para sua ambição. Para nós, nada parece ser o suficiente, e até mesmo quem é rico comete loucuras. Ao lidar com o dinheiro, a tarefa mais difícil a se fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo inteiro. A comparação social e a sensação de insuficiência é a grande questão. Há muitas coisas que não vale a pena arriscar nunca, independente do ganho potencial. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões o tempo inteiro, mas sim em ser consistente em não errar. Ser consistente não é nada mais do que se manter na rota, seguir sempre todas as rotinas, que chatas ou não, irão gerar o retorno incremental e, consequentemente, irão trazer o acúmulo de forças necessários para o sucesso. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Quando o Brad Pitt recebeu o Screen Actors, ele disse: eu venho batendo nessa tecla há 30 anos. Acho que a conta é simples. Alguns projetos dão certos, outros não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles. Só passe para o próximo. A Correlation Ventures já fez essas contas.
Dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014, 65% perderam dinheiro, 2,5% tiveram um rendimento de 10 a 20 vezes, 1% obteve um retorno superior a 20 vezes e 0,5%, cerca de 100 das 21 mil empresas, tiveram um rendimento de 50 vezes ou mais, e é daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor.